A lenda que percorre os rincões do Brasil é sempre contada de forma sussurrada, com os mais velhos alertando os mais jovens para nunca brincar com o que não se entende. Mas a história do Saci do Mal, diferente do travesso Saci Pererê que conhecemos, é uma lenda macabra, repleta de terror e morte. Uma lenda que nasceu nas sombras profundas de uma antiga floresta no interior de São Paulo, cercada de árvores que parecem ter testemunhado horrores que a maioria jamais acreditaria. Há mais de 200 anos, uma pequena vila chamada São Cipriano foi fundada às margens da Mata Negra, uma floresta densa e inexplorada. Os habitantes viviam de suas plantações e criação de animais, mas desde o princípio, aqueles que ousavam se aproximar demais da floresta sentiam um peso, como se algo observasse de dentro da mata. Os antigos índios que viviam na região diziam que aquela floresta estava enfeitiçada, protegida por forças antigas e incontroláveis. Avisaram aos colonos que jamais deveriam desrespeitar a terra, pois ela abrigava um espírito vingativo, o Saci. Naquela época, o Saci era conhecido como um espírito da floresta, não exatamente maligno, mas travesso. Ele protegia os animais e as árvores, punindo caçadores e lenhadores com pequenas pragas, redemoinhos e sustos. Mas havia algo diferente naquela região específica. Em São Cipriano, o Saci parecia ter se corrompido, tornando-se um reflexo sombrio da lenda. Foi em uma noite de lua nova que tudo começou. A lua desaparecera do céu, deixando a vila imersa na escuridão. Um fazendeiro, chamado João das Flores, ousou desafiar a floresta. Cansado das constantes travessuras que atribuía ao Saci, João armou uma emboscada. Ele acreditava que, se conseguisse capturar a criatura e pegar seu gorro, como dizia a lenda, poderia controlá-lo e garantir uma colheita próspera por anos. Mas João não sabia com o que estava lidando. Naquela noite, armado com uma sacola de peneira e amuletos religiosos, ele adentrou a floresta. Sua ausência não foi notada de imediato, mas quando o sol nasceu e João não retornou, seus vizinhos foram em busca do homem. O que encontraram, porém, foi uma visão que os deixaria marcados para sempre. João estava morto, seu corpo retorcido e mutilado de formas impossíveis. Seus ossos pareciam ter sido quebrados e torcidos como galhos secos, sua pele estava pálida como cera, e seus olhos, abertos e vidrados, pareciam ver algo aterrador, mesmo na morte. Mas o pior foi o que eles encontraram ao lado do corpo, um gorro negro, diferente de tudo que já haviam visto. Ao contrário do típico gorro vermelho associado ao Saci, este era escuro como a noite, e parecia pulsar, quase como se estivesse vivo. Aquilo não era um gorro comum, era a fonte do mal que habitava aquela floresta. Depois da morte de João das Flores, São Cipriano nunca mais foi a mesma. Os aldeões que antes viam a floresta como algo hostil, mas suportável, agora a enxergavam como um abismo de terror. Desaparecimentos começaram a ocorrer com mais frequência. Animais surgiam mortos com marcas estranhas no corpo, como se algo os tivesse drenado de suas forças. As plantações murchavam de um dia para o outro, e as noites tornaram-se insuportavelmente longas. Com o passar dos meses, as crianças começaram a relatar visões de um menino de uma perna só, sempre sorrindo, mas com um olhar vazio e cruel, parado à beira da floresta. Elas diziam que ele sussurrava seus nomes no vento, convidando-as a entrar na mata. Muitos dos pais não acreditaram nas histórias, achando que eram apenas imaginações infantis influenciadas pelos rumores da vila. Até que o primeiro desaparecimento aconteceu. Manuelzinho, um menino de 8 anos, foi visto pela última vez brincando perto da floresta ao entardecer. Quando a mãe o chamou para o jantar, ele não respondeu. A busca desesperada começou, mas tudo o que encontraram foi sua pequena sandália caída no chão, perto da trilha que levava para a mata. Durante semanas, procuraram-no, mas nunca encontraram vestígios de Manuelzinho. O silêncio se instalou na vila. Algo estava tomando suas crianças. Os mais antigos começaram a contar histórias que eles mesmos haviam preferido esquecer. Segundo eles, o Saci daquela floresta não era um espírito travesso, mas sim uma entidade corrompida por séculos de sofrimento. Acreditava-se que, muitos anos antes, um antigo pajé havia lançado uma maldição sobre a terra após a destruição de sua tribo.
Ele selou o espírito do Saci no interior da floresta, mas não como uma forma de punição. O pajé, em seu último suspiro de vingança, fez com que o Saci absorvesse todo o ódio, dor e raiva de sua tribo destruída, transformando-o em um espírito de pura malevolência. O gorro negro era o símbolo dessa corrupção. Quem tentasse se apoderar dele, como João das Flores, seria consumido pelo espírito do Saci do mal. As histórias se espalharam como fogo, e logo ninguém mais ousava chegar perto da floresta. Dona Cândida, a curandeira da vila, sabia que algo mais sombrio estava em jogo. Ela sempre desconfiara da floresta, mas agora, com os desaparecimentos e a morte de João das Flores, ela sabia que o Saci do mal estava se fortalecendo. A cada lua nova, parecia que seu poder aumentava, e as fronteiras entre o mundo dos vivos e o dos espíritos se tornavam mais tênues. Desesperada para proteger a vila, Cândida decidiu realizar um antigo ritual de selamento, algo que aprenderá com sua avó, uma curandeira que também acreditava nos antigos espíritos da floresta. Ela sabia que não seria fácil. O Saci do mal estava mais forte, alimentado pelos medos e pelas almas perdidas, mas ela estava determinada a tentar. Reuniu os poucos corajosos da vila, principalmente aqueles que ainda acreditavam nas antigas tradições, e preparou o ritual. Na noite de lua nova, Cândida e os outros aldeões se reuniram na beira da floresta. Eles acenderam fogueiras e traçaram símbolos no chão, enquanto Cândida recitava antigas palavras em um dialeto que apenas ela compreendia. O ar estava pesado, como se o próprio tempo houvesse parado. Tudo estava em silêncio absoluto, até que o vento começou a soprar. Um vento frio e cortante, que trazia consigo um sussurro distante. De repente, os redemoinhos começaram. Pequenas espirais de poeira e folhas subiram do chão, girando com uma força sobrenatural. Cândida sabia o que aquilo significava. O Saci estava próximo. Ela continuou o ritual, suas mãos tremendo enquanto segurava um amuleto feito de ossos e couro, algo que sua avó lhe dissera que tinha o poder de afastar espíritos malignos. Mas o Saci do mal não podia ser afastado tão facilmente. Ele era a própria escuridão da floresta, o espírito corrompido pela maldição do pajé. Quando os redemoinhos ficaram mais fortes, algo se materializou à frente deles, e uma pequena figura de uma perna só, com o gorro negro em sua cabeça. Mas não era o sorriso travesso do Saci comum. Seus olhos eram 2 buracos negros, sem vida, e um sorriso macabro cortava seu rosto, cheio de dentes afiados como facas. Os aldeões ficaram paralisados de medo. Cândida tentou continuar o ritual, mas algo estava errado. O Saci olhou diretamente para ela, e um sentimento de puro terror tomou conta de seu coração. Ela percebeu que havia subestimado a força da entidade. O Saci não era apenas um espírito vingativo, ele era a própria personificação da maldade que agora vivia naquela terra. Com um gesto rápido, o Saci desapareceu em um redemoinho, levando consigo a última esperança dos aldeões. Eles sabiam, naquele momento, que a vila estava condenada. Décadas se passaram, e São Cipriano tornou-se um lugar fantasma. As poucas pessoas que restaram viviam isoladas, aterrorizadas e sem esperança. Crianças nasciam já sabendo que a floresta era um lugar de morte, e ninguém mais ousava entrar lá. Mas uma pessoa permaneceu viva o suficiente para contar a história. Em 1985, um grupo de jornalistas, atraídos pelos rumores de uma vila abandonada e pelas histórias do Saci do mal, decidiu visitar São Cipriano. Eles queriam fazer um documentário sobre lendas urbanas, acreditando que a história do Saci seria apenas mais uma versão exagerada do folclore. Eles encontraram uma única sobrevivente, uma mulher idosa chamada Beatriz, que vivia sozinha em uma casa decadente na beira da vila. Beatriz era a neta de Dona Cândida, e sua vida fora marcada pelas tragédias da vila. Com uma voz fraca e trêmula, ela contou aos jornalistas sobre os desaparecimentos, as mortes, o ritual falhado, e sobre como o Saci do mal havia corrompido a floresta. Ela olhava para eles com olhos cansados, avisando-os de que jamais deveriam se aproximar da mata. Ele ainda está lá, esperando, disse Beatriz. Ele não descansa. Ele se alimenta do medo, e a cada lua nova, ele se fortalece.
Os jornalistas, céticos, ignoraram os avisos de Beatriz. Queriam explorar a floresta e capturar imagens para seu documentário, convencidos de que tudo não passava de superstição. No entanto, apenas um deles retornou. O único sobrevivente, Ricardo, foi encontrado vagando pela estrada de terra que levava a São Cipriano, completamente em choque. Seus olhos estavam arregalados, a pele pálida, e ele murmurava coisas incompreensíveis. Quando finalmente conseguiu falar, contou uma história aterradora. Segundo Ricardo, ao entrarem na floresta, tudo parecia normal, até que o vento começou a soprar com uma força assustadora. Um redemoinho se formou, e, de dentro dele, surgiu o Saci do Mal. Seus colegas foram levados um a um, desaparecendo no turbilhão de folhas e poeira. O Saci, com seus olhos vazios e sorriso sinistro, sussurrava seus nomes, enquanto os devorava lentamente. Ricardo foi o único que conseguiu escapar, mas sabia que estava marcado. O Saci o havia deixado viver por um motivo: ele queria que a história fosse contada. Queria que o medo se espalhasse, pois era disso que ele se alimentava. Ricardo nunca mais foi o mesmo. Passou seus dias em uma instituição psiquiátrica, assombrado pelas visões da floresta. E a cada lua nova, ele dizia ouvir o sussurro do Saci do Mal no vento, chamando seu nome. A vila de São Cipriano, até hoje, permanece abandonada. A floresta continua lá, escura e silenciosa, abrigando um mal antigo, esperando por aqueles que ousarem desafiar seus segredos. Porque, na escuridão daquela mata, o Saci do Mal ainda vive, alimentando-se do medo, à espera de sua próxima vítima. O relato de Ricardo foi abafado pelas autoridades, sendo considerado delírio de um homem traumatizado. O documentário sobre São Cipriano nunca foi concluído, e o incidente foi rapidamente esquecido pela mídia. Contudo, algumas pessoas ficaram intrigadas com o que aconteceu naquela pequena vila esquecida no interior de São Paulo. Especialmente um homem chamado Dr. Antônio Soares, professor de antropologia e folclore em uma renomada universidade brasileira. Dr. Antônio era fascinado por lendas urbanas e folclores que pareciam conter uma raiz de verdade sombria. Ele acreditava que, por trás de muitos mitos e histórias populares, existiam acontecimentos reais, distorcidos pelo tempo e pelo medo coletivo. Quando ouviu falar sobre o Saci do Mal e os eventos em São Cipriano, sentiu um arrepio. Havia algo naquela história que o incomodava profundamente, uma conexão com antigos rituais e maldições indígenas que ele já havia estudado. Dr. Antônio decidiu investigar por conta própria, mas sabia que precisaria ser discreto. Pessoas da região temiam a floresta e evitavam falar sobre a vila, e os poucos registros oficiais sobre São Cipriano estavam desaparecendo ou sendo redigidos. Como um acadêmico respeitado, ele não podia se expor a acusações de insensatez ou charlatanismo. No entanto, sua curiosidade foi maior do que o medo. Em meados de 1995, 10 anos após o incidente com os jornalistas, Dr. Antônio partiu em segredo para São Cipriano, levando apenas uma câmera de vídeo, um gravador de áudio, e alguns livros sobre rituais indígenas antigos. Ele queria documentar tudo, especialmente os relatos da velha Beatriz, se ela ainda estivesse viva. Na cabeça do professor, tudo começava com ela. Afinal, ela era a última testemunha de uma história quase esquecida. Quando chegou à vila, ficou chocado com o estado de abandono. As poucas casas restantes estavam caindo aos pedaços, consumidas pelo tempo e pela vegetação crescente. O silêncio era absoluto. A única coisa que se movia eram as folhas das árvores, sopradas por um vento suave, que parecia sussurrar entre as ramagens. Após horas de busca, Dr. Antônio encontrou a casa de Beatriz. Ela ainda estava viva, mas claramente à beira da morte. Seu corpo frágil estava deitado em uma cama improvisada, o olhar perdido em algum ponto distante, como se sua mente já estivesse em outro mundo. Ela parecia esperar por algo, ou alguém. Quando o professor se apresentou e disse que estava lá para saber a verdade sobre o Saci do Mal, Beatriz sorriu, um sorriso fraco e amargo. Seus olhos, outrora cheios de temor, agora mostravam apenas resignação. "Você veio tarde demais", disse ela, com a voz rouca e trêmula.
Ele já me marcou. Há anos ele me observa, esperando o momento certo. Antônio tentou acalmá-la, dizendo que acreditava nela e que estava ali para entender a maldição que rondava a vila. Perguntou sobre os detalhes que levaram à corrupção do espírito da floresta, e Beatriz contou uma história mais aterradora do que ele esperava. Segundo Beatriz, a floresta fora selada por um antigo pajé para proteger a terra. Contudo, algo ou alguém havia quebrado esse selo muitos anos depois, libertando o espírito maligno que estava preso lá. E o que antes era apenas uma força da natureza, travessa e imprevisível, se transformou em uma entidade faminta por vingança, alimentada pela dor dos que ousavam desafiar suas fronteiras. Beatriz acreditava que o próprio gorro negro do Saci era um símbolo desse poder corrompido, e que quem o usasse estaria amaldiçoado para sempre. A floresta é dele, e ele é a floresta, sussurrou Beatriz, com uma lágrima descendo pelo rosto envelhecido. Você pode até tentar sair, mas ele sempre encontra o caminho de volta. Antes que Dr. Antônio pudesse fazer mais perguntas, Beatriz começou a tossir violentamente. Ele tentou ajudá-la, mas, em poucos minutos, ela estava morta. O professor ficou sozinho naquela casa escura e fria, ouvindo o vento soprar lá fora. Foi então que ele percebeu algo, o sussurro no vento parecia diferente. Parecia mais nítido, mais claro, como se estivesse se aproximando. Dr. Antônio sabia que não poderia voltar atrás agora. Ele precisava entrar na floresta e tentar entender o que estava acontecendo. Guiado pelo que havia aprendido com Beatriz, preparou-se para explorar o coração da mata, carregando amuletos indígenas que acreditava poderem protegê-lo. A floresta estava densa e escura, com as árvores bloqueando a luz do sol, deixando o caminho mergulhado em sombras. A cada passo que dava, o professor sentia uma presença ao seu redor, como se algo o observasse de longe. A sensação de ser seguido, de estar à mercê de uma força invisível, era inegável. Depois de horas caminhando, ele chegou a uma clareira. No centro, uma grande pedra antiga estava parcialmente coberta de musgo, e ao redor dela, havia ossos. Ossos humanos. A visão o deixou nauseado, mas ele sabia que estava próximo de alguma revelação. Foi então que ele viu o gorro. No topo da pedra, o gorro negro, exatamente como Beatriz havia descrito, estava lá, pulsando levemente, quase como se estivesse vivo. Antônio ficou paralisado, sabendo que o simples ato de tocar naquele artefato poderia selar seu destino. Mas antes que pudesse reagir, um redemoinho de poeira e folhas começou a se formar ao seu redor. O vento ficou cada vez mais forte, e dentro do redemoinho, ele viu uma figura surgir. Pequena, com uma perna só, mas de uma malevolência que fazia o sangue de Antônio congelar. O Saci do Mal estava lá, com seus olhos vazios e um sorriso sádico no rosto. Ele não precisava de palavras para transmitir sua intenção. Dr. Antônio sabia que estava diante da força que havia corrompido a vila e transformado o espírito da floresta em uma entidade maligna. O Saci estava se alimentando dele, do medo que ele sentia, e do desespero em saber que não havia como escapar. Mas algo no gorro chamou sua atenção. Talvez fosse a loucura do momento, ou um instinto de sobrevivência, mas o professor sentiu que, se conseguisse destruir aquele objeto, poderia enfraquecer o Saci. Com a última gota de coragem, ele avançou em direção ao gorro e o arrancou da pedra. O Saci soltou um grito ensurdecedor, um som que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Antônio sabia que tinha poucos segundos. Pegou seu isqueiro e ateou fogo no gorro. As chamas o envolveram rapidamente, consumindo-o em uma dança de luz e sombra. O redemoinho cessou, e o Saci desapareceu no ar, como se nunca tivesse existido. Dr. Antônio caiu de joelhos, exausto, mas sentindo uma paz inesperada. O gorro havia sido destruído, e com ele, talvez o mal que assombrava a floresta. Dr. Antônio conseguiu sair da floresta, mas algo havia mudado. Ele sabia que, apesar de ter destruído o gorro, o mal ainda estava lá, nas profundezas daquela mata, esperando o momento certo para retornar. E sabia que, de alguma forma, ele agora fazia parte da história do Saci do Mal.
Ao voltar para a cidade, Antônio tentou compartilhar sua experiência, mas foi ridicularizado. Seus colegas de universidade o consideraram louco, e suas pesquisas sobre São Cipriano foram arquivadas. Mas ele sabia o que havia vivido, e as cicatrizes psicológicas e emocionais que carregava eram a prova de que aquele mal não poderia ser ignorado. Dr. Antônio passou o resto de sua vida tentando entender o que realmente acontecerá naquela floresta. E, assim como os aldeões antes dele, ele começou a ouvir o vento sussurrar seu nome nas noites de lua nova. Ele sabia que o Saci do Mal estava apenas adormecido, aguardando uma nova oportunidade para se vingar. Décadas após o incidente envolvendo o Dr. Antônio, a história do Saci do Mal havia praticamente se tornado um mito esquecido, enterrado nas páginas de livros velhos ou sussurrada por moradores mais antigos das redondezas. Porém, em 2018, uma série de eventos inexplicáveis começou a atrair novamente a atenção para a floresta ao redor de São Cipriano. Crianças começaram a desaparecer nas cidades vizinhas. Sempre à noite, e quase sempre durante a lua nova. Os desaparecimentos ocorriam sem pistas, sem vestígios, e sem qualquer explicação lógica. A polícia local estava em completo desespero, sem conseguir traçar um padrão claro para os raptos. Os únicos indícios, estranhamente ignorados por muitos, eram as histórias de que redemoinhos de poeira e folhas sempre apareciam nas noites em que as crianças desapareciam. Para alguns, esses redemoinhos não passavam de coincidências. Para outros, especialmente os mais velhos, aquilo era um sinal claro de que algo muito antigo e sombrio estava despertando novamente. Foi nessa época que Mariana, uma jovem jornalista investigativa, se interessou pelo caso. Após trabalhar em várias matérias sobre desaparecimentos misteriosos e eventos paranormais ao longo de sua carreira, ela sentiu que havia algo sinistro por trás daqueles eventos. Ao se aprofundar nas pesquisas, ela encontrou velhas reportagens sobre o caso de São Cipriano, o desaparecimento dos jornalistas em 1985 e as teorias descartadas de Dr. Antônio. Mesmo sendo cética, ela não pôde ignorar os detalhes perturbadores que conectavam todos os eventos à mesma floresta assombrada. Movida por um misto de curiosidade profissional e um pressentimento crescente de que algo terrível estava por trás daqueles desaparecimentos, Mariana decidiu investigar. Armou-se com uma câmera, um gravador, e levou consigo um colega cinegrafista chamado Felipe, que já havia trabalhado com ela em várias investigações perigosas. Eles estavam determinados a documentar tudo, acreditando que poderiam desvendar o mistério e, talvez, encontrar uma explicação racional para os estranhos eventos. Chegaram a São Cipriano em uma noite fria de novembro. A vila estava ainda mais desolada do que as fotos antigas que Mariana havia encontrado. A natureza havia tomado conta de quase tudo, e apenas ruínas restavam de algumas casas. Mas, mesmo naquele estado, a presença da floresta que cercava a vila era opressora, como se estivesse viva, observando cada movimento deles. A escuridão que se instalava à medida que a noite avançava parecia mais densa ali, como se o tempo dentro da floresta seguisse suas próprias regras. Mariana e Felipe decidiram montar acampamento perto da antiga casa de Beatriz, agora completamente desmoronada. Eles queriam explorar a floresta ao amanhecer, acreditando que seria mais seguro. No entanto, naquela primeira noite, perceberam que não estavam sozinhos. Por volta da meia-noite, o vento começou a soprar de uma maneira estranha. As folhas e poeiras começaram a rodopiar no ar, formando pequenos redemoinhos, exatamente como descrito nos antigos relatos. Felipe tentou acalmar Mariana, dizendo que era apenas uma coincidência meteorológica, mas ambos sabiam que algo estava errado. O ar ao redor deles ficou pesado, quase sufocante, e o som do vento parecia sussurrar palavras que eles não podiam entender. De repente, um assobio agudo cortou o ar. Era um som que fez o sangue dos dois gelar. Algo estava se aproximando, algo que eles não podiam ver claramente, mas podiam sentir. A figura de um pequeno vulto, de uma perna só, começou a se formar no meio de um dos redemoinhos. E então, como uma sombra em movimento, o Saci do Mal apareceu. Ele não sorriu como nas representações folclóricas, não tinha os traços zombeteiros que as lendas costumavam descrever. Seus olhos eram vazios, negros como o abismo,
e sua expressão era de pura malevolência. Ele observou os dois por alguns instantes que pareceram durar uma eternidade, e então o redemoinho cresceu, apagando o fogo que eles haviam acendido. O pavor tomou conta dos dois, que correram para dentro da cabana em ruínas. O vento batia nas janelas quebradas, e o som do assobio ecoava por toda a vila. Mariana sabia que aquele era o mesmo espírito que Dr. Antônio havia enfrentado décadas atrás. E, de alguma forma, ele estava ainda mais forte. Na manhã seguinte, abalados, Mariana e Felipe decidiram procurar ajuda. Sabiam que a floresta e a lenda do Saci do Mal eram muito mais do que qualquer um poderia imaginar. Precisavam entender como aquilo havia começado e como poderiam interromper o ciclo de terror que estava se espalhando pela região. Mariana lembrou-se de uma pista em suas pesquisas, que um antigo livro de rituais indígenas, mencionado por Dr. Antônio em seus últimos escritos antes de desaparecer completamente da vida acadêmica. Segundo o que ele havia descoberto, o livro continha descrições detalhadas dos rituais realizados pelo pajé que teria aprisionado o Saci na floresta. Se Mariana e Felipe pudessem encontrar esse livro, talvez houvesse uma maneira de reverter a maldição. Eles seguiram para uma cidade maior, onde, em uma biblioteca obscura, Mariana finalmente encontrou o que procurava, um registro de um ritual proibido, usado por pajés para selar espíritos malignos que ameaçavam tribos inteiras. O ritual exigia sacrifícios, tanto físicos quanto espirituais. O pajé que havia realizado o ritual sobre o Saci tinha canalizado toda a dor, raiva e sofrimento de seu povo, destruído pelos colonos, para dentro do espírito da floresta. No entanto, o ritual, embora eficaz, não era permanente. Uma vez que os limites da floresta fossem violados, o espírito corrompido despertaria, alimentado pelo medo e pelo sofrimento dos que entrassem em suas terras. O livro sugeria que apenas uma coisa poderia parar o Saci do Mal, e um novo ritual, realizado por alguém puro de coração, disposto a enfrentar as consequências. Esse novo sacrifício exigiria que o ritualista fosse consumido pela maldição, tornando-se o guardião da floresta em vez do Saci. Seria um destino pior do que a morte. Mariana, hesitante, sabia que essa poderia ser sua única chance de parar o ciclo de terror. Ela explicou a Felipe o que havia descoberto, mas seu colega estava relutante. Não queria que ela se sacrificasse, e tampouco acreditava que o ritual realmente funcionaria. Mas Mariana estava determinada. Ela sabia que precisava tentar, ou mais crianças iriam desaparecer. No retorno à floresta, Mariana e Felipe carregavam consigo os itens necessários para realizar o ritual. Um amuleto feito de ossos, velas negras e ervas sagradas. Tudo conforme descrito no livro. Era noite de lua nova, o momento em que o Saci do Mal estaria em seu auge. Eles sabiam que não teriam outra oportunidade. Entraram na floresta com cautela, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas sob seus pés. Mariana sentia o peso do sacrifício que estava prestes a fazer. Cada passo que dava em direção ao coração da floresta parecia mais difícil do que o anterior, como se a própria natureza estivesse tentando detê-la. Finalmente, chegaram à clareira onde o antigo gorro negro havia sido queimado por Dr. Antônio. A energia do lugar era palpável, carregada com uma presença sombria e opressora. Mariana acendeu as velas e começou a entoar as palavras do ritual em um dialeto esquecido, guiada pelas instruções do livro. No meio da clareira, o vento começou a se agitar novamente. Redemoinhos de poeira e folhas surgiram ao redor deles, e o Saci apareceu mais uma vez, seus olhos vazios fixos em Mariana. O espírito sabia o que ela estava tentando fazer, e não permitiria que o ritual fosse completado sem lutar. Enquanto Mariana recitava as palavras finais, o Saci avançou sobre ela, como uma sombra viva, tentando interromper o ritual. Felipe tentou distraí-lo, mas foi lançado ao chão por uma força invisível. O espírito corrompido estava agora sobre Mariana, seus olhos negros penetrando os dela, tentando consumi-la com o medo. Mas Mariana resistiu. Continuou o ritual até o fim, mesmo sentindo o frio sobrenatural do Saci se enroscar ao redor de sua alma. Quando pronunciou a última palavra do ritual, um clarão de luz explodiu da clareira,
como uma onda de energia que varreu a escuridão ao redor. O Saci gritou, um som que ecoou pelas profundezas da floresta. Seu corpo começou a se desintegrar em cinzas, e então, ele desapareceu. O redemoinho cessou, e o silêncio voltou à floresta. Mariana, exausta, caiu de joelhos. Ela sabia que o ritual havia funcionado, mas também sabia que algo havia mudado dentro dela. O preço havia sido pago. Quando Felipe se aproximou de Mariana, encontrou-a em um estado de transe. Seus olhos, antes cheios de vida, agora estavam vazios, refletindo a mesma escuridão que ele havia visto no Saci. Ela havia se tornado o novo guardião da floresta, condenada a viver dentro dela, protegendo os limites daquele lugar amaldiçoado para que o espírito maligno nunca mais escapasse. Mariana não falou mais nada. Ela simplesmente se levantou, caminhou lentamente para dentro da escuridão das árvores, e desapareceu, tornando-se parte da floresta para sempre. Felipe, aterrorizado e devastado pela perda da amiga, tentou voltar à civilização. Contou o que aconteceu a quem quisesse ouvir, mas, assim como o Dr. Antônio antes dele, ninguém acreditou. O desaparecimento de Mariana foi tratado como mais um mistério inexplicável, e a floresta ao redor de São Cipriano voltou ao seu silêncio sombrio. Agora, nas noites de lua nova, os ventos ainda sussurram através das árvores. Não há mais sinal do Saci, mas aqueles que ousam se aproximar da floresta dizem que podem sentir uma nova presença lá dentro, algo que os observa de longe, como um guardião invisível. A lenda do Saci do Mal pode ter terminado, mas a floresta ainda guarda segredos sombrios, e seu novo protetor jamais permitirá que alguém viole seus limites novamente. E assim, a lenda continua, ecoando no vento, nas sombras e no medo dos que ousam se aproximar da floresta amaldiçoada de São Cipriano. Os anos passaram e, apesar do ritual ter selado o Saci, a floresta em torno de São Cipriano nunca voltou a ser um lugar seguro. As pessoas que ousavam se aventurar muito perto relatavam estranhas sensações de serem observadas, seguidas por sombras que se esgueiravam entre as árvores. O nome de Mariana foi esquecido pela mídia, como tantos outros desaparecimentos misteriosos, mas Felipe nunca conseguiu seguir em frente. Embora tivesse tentado continuar com sua vida, o eco da floresta e o desaparecimento de Mariana o assombravam constantemente. Ele sabia que a maldição, de alguma forma, continuava ativa. E sabia também que a responsabilidade final era dele. Felipe passou os últimos anos estudando tudo o que podia sobre rituais indígenas e antigos mitos relacionados a espíritos da floresta. Apesar de já estar quase sem esperanças, encontrou algo inesperado, uma segunda parte do ritual que Mariana havia realizado. Nos livros que Dr. Antônio mencionara em seus escritos, havia uma referência vaga, mas clara, a um rito de reversão. Esse ritual final poderia libertar o guardião da floresta e restaurar o equilíbrio perdido, encerrando de vez a presença maligna que atormentava aquele local. Mas o preço seria alto. Tomado por uma última determinação, Felipe decidiu que precisava voltar à floresta e completar o que havia sido deixado incompleto. Ele sabia que talvez não saísse vivo, mas, para ele, isso não importava mais. Se houvesse uma chance de libertar Mariana e encerrar o ciclo de sofrimento, ele pagaria qualquer preço. Em uma fria noite de outubro, Felipe se preparou. Com o mesmo equipamento usado por Mariana anos antes, câmera, gravador, lanternas e os novos itens rituais que havia coletado, ele partiu sozinho para São Cipriano. A floresta, ao longe, parecia o mesmo lugar sombrio e desolado de sua última visita. Mas havia algo de diferente no ar, um peso ainda maior, como se a própria natureza estivesse ciente de sua chegada e o esperasse. Ao entrar na floresta, Felipe foi envolto imediatamente por uma sensação de déjà vu. O caminho entre as árvores era o mesmo, as sombras pareciam familiares, e o silêncio era quase sufocante. Ele sabia que estava sendo observado, e não demorou muito até que as evidências disso se tornassem claras. De tempos em tempos, ele ouvia passos leves atrás de si, ou a sensação de que algo se movia entre as árvores, mas sempre que se virava, via apenas escuridão e galhos balançando. O vento, que soprava levemente entre as folhas, parecia formar sussurros,
tão baixos que mal podiam ser ouvidos, mas que lhe causavam calafrios. Depois de horas de caminhada, Filipe finalmente alcançou a mesma clareira onde tudo aconteceu. A pedra antiga, o local do ritual de Mariana, ainda estava lá, coberta de musgo e envelhecida pelo tempo. Ele sabia que aquele era o ponto central, onde o novo ritual precisaria ser realizado. Mas, antes que pudesse começar, algo emergiu da escuridão. A figura de Mariana apareceu entre as sombras, mas ela não era mais a mesma pessoa que ele conhecia. Seu rosto estava marcado por uma expressão de profundo sofrimento, seus olhos, outrora cheios de vida, agora eram vazios, negros como os do próprio Saci. Ela estava presa ao destino que havia escolhido, e seu corpo agora fazia parte da própria floresta. Você não deveria ter voltado, sussurrou Mariana, sua voz arrastada e sem emoção. Filipe, com lágrimas nos olhos, implorou a ela que deixasse ele tentar realizar o ritual final, acreditando que poderia libertá-la. Mas Mariana apenas balançou a cabeça. Não há mais salvação. Eu sou parte disso agora. Se você tentar, a floresta vai tomar você também. Mesmo assim, Filipe sabia que não tinha escolha. Começou a preparar o local, colocando os amuletos ao redor da pedra e acendendo as velas conforme instruções do segundo ritual. Enquanto ele fazia isso, o vento começou a ganhar força, e a presença de Mariana parecia se fundir com o ambiente ao redor, como se ela estivesse sendo absorvida pela escuridão da floresta. Filipe começou a recitar as palavras do antigo rito de reversão, sua voz trêmula, mas determinada. Enquanto ele entoava cada verso, a floresta reagia violentamente. As árvores começaram a se agitar, o vento tornou-se um redemoinho furioso, e o assobio característico do Saci ecoou por todo o lugar, como se o próprio espírito corrompido estivesse resistindo à tentativa de libertação. Mariana, agora completamente transformada em uma extensão da própria maldição, avançou sobre Filipe, tentando impedi-lo. Seu corpo, antes delicado, movia-se com uma força sobrenatural. Ela o atacou, tentando tirá-lo do círculo ritualístico, mas Filipe, com todas as forças que lhe restavam, continuou a recitar as palavras. Enquanto o ritual se intensificava, algo começou a acontecer. A figura de Mariana hesitou por um momento, e seus olhos vazios brilharam por uma fração de segundo. Era como se, por uma breve janela de tempo, a verdadeira Mariana estivesse tentando emergir da escuridão que a consumia. Filipe percebeu isso e, com lágrimas nos olhos, chamou por ela. Mariana! Gritou, sua voz quase abafada pelo som ensurdecedor da floresta ao redor. Eu vou te libertar! Mas a reação foi feroz. A sombra do Saci se materializou no redemoinho de folhas e poeira, pairando sobre os dois. Sua presença era esmagadora, e Filipe sentiu o peso da maldição cair sobre ele, ameaçando interromper o ritual final. Num último ato de desespero, Filipe pegou o amuleto principal do ritual, um pequeno crânio de animal gravado com símbolos indígenas, e o esmagou no chão. O som de ossos se quebrando ressoou por toda a clareira, e uma explosão de luz varreu o local, forçando a sombra do Saci a recuar. Por um breve instante, tudo ficou em silêncio. O redemoinho cessou, e a presença opressora da floresta diminuiu. Mariana, agora liberta da influência do espírito, olhou para Filipe com olhos cheios de dor e gratidão. Obrigada, sussurrou ela, antes de desaparecer lentamente, dissolvendo-se no vento. Filipe, exausto e com o corpo marcado pelos golpes que havia sofrido, caiu de joelhos. Ele sabia que tinha conseguido o impossível e libertar a Mariana e quebrar a maldição. Mas, ao mesmo tempo, sentiu o peso do preço que tinha sido pago. Filipe sobreviveu àquela noite, mas o que ele deixou para trás na floresta jamais o abandonou. Embora o Saci do Mal tenha sido banido e a maldição interrompida, Filipe carregava consigo as cicatrizes da escuridão que habitava aquele lugar. Ele voltou para a cidade, mas nunca mais foi o mesmo. As pessoas que o conheciam notavam uma mudança nele, uma sombra constante em seus olhos, um olhar distante, como se ele estivesse sempre ouvindo algo que os outros não podiam ouvir. Filipe raramente falava sobre o que aconteceu naquela noite, e quando fazia, era em murmúrios incompreensíveis,
como se tentasse afastar lembranças que o atormentavam. Alguns anos depois, ele desapareceu misteriosamente. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele, mas há rumores de que ele foi visto caminhando em direção à floresta em uma noite de lua nova, como se tivesse sido chamado de volta. Hoje, a floresta em torno de São Cipriano permanece deserta, evitada por todos que vivem nas proximidades. Embora o Saci do Mal tenha sido destruído, o medo que cerca aquele lugar persiste. E as poucas pessoas que ainda ousam se aproximar dizem que, se você ficar em silêncio o suficiente nas noites mais escuras, pode ouvir sussurros no vento. Alguns dizem que é o eco distante de Mariana, ainda vagando pela floresta que ela tentou proteger,